eu recebo o Wallace. Ele é amigo desde a infância, um dos primeiros amigos do Felipe Gabriel. Muito obrigada, Wallace, pela sua presença. Boa tarde, seja bem-vindo. A gente também recebe aqui a dona Vanete, que é a avó do Felipe Gabriel. Muito obrigada também. Nossos sentimentos para toda a família. O advogado criminalista, doutor Flávio Fabiano, muito obrigada também pela sua presença. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, como é que é para vocês ouvirem de uma testemunha esse relato que passou agora, sabendo do quanto que os sonhos, do tamanho dos sonhos que foram interrompidos do Felipe Gabriel? Boa tarde. Boa tarde, Roberta. Tá ligado o microfone. Boa tarde, Roberta. Obrigado pelo privilégio de estar aqui nessa tarde. E como um dos amigos de Gabriel, que o conhece desde a infância, para nós é revoltante saber que nós tivemos a vida dele ceifada no início ainda de sua vida. Então, o que nós temos aqui é um sentimento de dor e revolta. Como é que tem sido a vida da família desde o dia 12, agora, né? 10 dias completando. Como é que tem sido a vida da família? A vovó está aqui, a vovó está até, né, dona Vanete? Fica até complicado para a senhora expressar os sentimentos. Eu não quero nem... Fala com a gente no microfone. Ele está ligado. Eu não quero nem falar da dor que nós estamos sentindo, uma dor muito forte, muito tensa. Nós não temos nem como reagir, porque Gabriel era um menino especial, muito obediente, trabalhador, e nós queremos só justiça. Você, como um dos melhores amigos dele, conta pra gente quais sonhos do Felipe Gabriel foram interrompidos, Wallace. Felipe Gabriel, ele era um menino muito trabalhador. Ele trabalhava na empresa Autoglass. Inclusive, estava para ser promovido por causa do seu empenho, do seu afinco. Estava fazendo faculdade e, com isso, nós vemos que um menino tão, eu chamo até de fora da curva, porque aonde que ele ia, ele era uma pessoa que se destacava e era amado. Pode ver no relato de todas as pessoas que ninguém fala mal do Felipe Gabriel. Doutor Flávio Fabiano, a gente veio uma sequência de erros, né? E erros que, se a gente parar para pensar, quanto que a gente já vem batendo nessa tecla, né? Por exemplo, já começa ali com essa suspeita da mistura de álcool e direção, de acordo com testemunhas e de acordo também com o boletim da polícia. A gente vê também uma pessoa que negou qualquer possibilidade ali de atendimento logo depois do que aconteceu. Segundo testemunhas, preocupado apenas em apagar o incêndio do próprio veículo e ainda ficou foragido. O que acontece, o que pode acontecer também, né, a partir de agora com o Lucas? Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos. A família tem a nossa solidariedade, pesar por esse momento. A questão é grave e corriqueira em todos os lugares. Inicialmente, parece que é um crime de trânsito. Só que, quando você começa a se deparar com os elementos, a embriaguez ao volante ou tá sob efeito de álcool ou droga, isso já começa a mudar um pouco as circunstâncias. Temos no Código de Trânsito esse crime, embriaguez ao volante. Lá gera o homicídio culposo. Só que, em razão do completo desprezo que o condutor estava pela legislação, e não só a legislação de trânsito, mas também a própria legislação penal, processual penal, em que ele sai da modalidade culposa, que é aquela foi sem querer, foi por negligência, em que, ciente por se tratar de um condutor habilitado, ele assume o risco. E a partir do momento que... Qual é o momento que ele assume o risco? Quando ele, em alta velocidade, contrariando aí, por si só, a legislação de trânsito, as regras da via local, ele embriagado, na contramão, tudo isso tira a discussão do Código de Trânsito e lança na legislação penal, no Código Penal. Então, a gente sai de um homicídio culposo, nos termos do artigo 306 do nosso Código de Trânsito, para o artigo 121 do Código Penal, em que matar alguém. Então, sai da competência da Justiça de Trânsito para a competência do juizado de crimes dolosos contra a vida, o Tribunal do Júri. Por quê? Ele não quis praticar, mas ele assumiu
completamente o risco de praticar esse homicídio. A embriaguez, o excesso de velocidade, o completo desrespeito às regras de trânsito. O veículo também pode ser utilizado como arma, assim como foi feito. A gente tem que ter responsabilidade, né? A partir do momento que a gente pega num veículo. É sobre isso. E aí, no caso dele ainda, gostaria que você falasse para a gente sobre a pena, né? Até quanto tempo ele pode pegar aí de prisão. Mas, por outro lado, por que a gente vê uma demora nesse tipo de julgamento também? Só esclarecendo quanto ao outro aspecto, o desprezo dele, o egoísmo, o excesso de zelo pelo próprio interesse, fez com que ele fosse omisso em relação à própria vítima. Por quê? A sociedade, nós, enquanto participantes da sociedade, nós temos obrigações um em relação ao outro. E quem está na condução de um veículo tem responsabilidade pelo outro veículo, pelo pedestre, pelo motociclista, enfim, por todos os atores que estão no trânsito. E, ainda que embriagado, se ele presta o socorro visando salvar ou amenizar o sofrimento da vítima, não poderia haver ali naquele momento flagrante, porque a vida é mais importante do que uma prisão. Então, se ele presta o socorro, aciona o SAMU e tentasse socorrer a vítima, não o próprio patrimônio, a prisão em flagrante não poderia ocorrer. Poderia ser decretado posteriormente, mas no momento não poderia. Então, ali a omissão dele fez com que também colaborasse para a morte da vítima. Como é que é para a família, né, nesses 8 dias, por exemplo, que o Lucas ficou foragido? Como é que foi o sentimento da família? Como é que ficou? A família ficou apreensiva, em luto e com aquele anseio de que a justiça ela fosse feita. E imaginava-se que ele queria sair do flagrante, mas após a segunda-feira nós vimos que ele não iria se entregar. Então ele queria tentar ficar fora da sua responsabilidade. Vamos incluir agora também um psicólogo no nosso bate-papo? A gente vai conversar com o Patrick e ele vai explicar para a gente. Patrick, só hoje a gente mostrou aqui 3 casos que envolvia bebida e direção. Por que a sociedade ainda insiste nessa combinação que a gente sempre diz que é uma combinação que não dá certo? Por que mesmo sabendo, mesmo vendo casos e mais casos que terminam em tragédia, ainda assim existe a insistência nessa prática? Roberto, boa tarde. Meus sentimentos a toda a família. E o que acontece? A gente tem visto, né, uma repetição nesses casos, acidentes envolvendo pessoas sob efeito de álcool e principalmente não só álcool, né, a combinação de álcool com outras drogas. Isso se dá até pela sensação de impunidade diante as leis de trânsito, né? Psicologicamente a gente vai falar dessa sensação de poder, de estar burlando algo onde a pessoa se sente muito mais poderosa do que a própria lei, né? E aí, resumindo o caso, né, o que é mais importante é o meu patrimônio e não a vida, né, num comportamento extremamente egocêntrico. E a gente sabe o quanto que isso, na prática, de fato, pesa. Tanto que, quantas vezes a gente já recebeu aqui, vou até jogar essa pergunta agora para o doutor Flávio Fabiano, por exemplo, o seu Isaías, que há mais de 10 anos espera pela justiça do que aconteceu com a filha dele, voltando de uma boate em Guarapari e que um motorista também alcoolizado tirou a vida da filha. Tem 10 anos que esse pai espera por justiça. A gente também já mostrou aqui o caso da Amanda Marques, que a mãe também espera por justiça. Enfim, por que ainda assim demora-se muitos anos para julgar esses casos e a gente vê as pessoas soltas, doutor Flávio Fabiano? Sim. A nossa legislação, ela estabelece constitucionalmente o princípio da presunção de inocência. Todos são inocentes até que se prove o contrário. Mas mesmo uma pessoa que tentou burlar a lei sendo foragido, ainda assim? Mesmo assim, só é declarado culpado efetivamente após o trânsito em julgado de uma condenação.
de uma sentença ou uma decisão de cortes superiores ou do próprio Tribunal de Justiça. O que ocorre é que o nosso sistema, ele há um completo respeito ao direito de quem está sendo acusado. Então, antes de uma eventual prisão, é necessário que os recursos cessem, que eles se acabem. E aqui, nós temos, numa ação penal, efetivamente, diversos requerimentos que as defesas podem fazer para a produção de prova para defender o réu. Além disso, aqui por se tratar de um crime em que a autoridade policial entendeu que ele é doloso contra a vida, portanto, competência do tribunal do júri, ainda após o acusado, o réu, ser mandado, ou seja, ser pronunciado, ser encaminhado para julgamento perante o tribunal do júri, ainda os recursos para o Tribunal de Justiça, para as instâncias superiores, Brasília, o STJ e o STF, porque muito provavelmente haverá discussão sobre competência do tribunal do júri, ou seja, um crime doloso contra a vida, ou se é competência relacionada ao Código de Trânsito. Se é um crime culposo, que tem uma pena de 5 a 8, ou se é um crime doloso contra a vida, na modalidade do dolo eventual, o assumir o risco. Então, que essa pena pode chegar a quanto? Essa pena parte de 12, chegando a 30. Considerando que um crime doloso contra a vida, quem julga é a sociedade, são os jurados. E um crime na modalidade do Código de Trânsito, quem julga é um juiz togado, um juiz concursado, um magistrado, que é um processo até mais célere, porque no júri o rito é outro, efetivamente demora-se mais mesmo. Por que leva em média aí 10 anos para julgar um caso assim, por exemplo? Porque após a pronúncia, ou seja, o acusado ser encaminhado para julgamento perante o tribunal do júri, cabe ainda ali um primeiro recurso ao Tribunal de Justiça. Após esse recurso, cabem novos recursos dentro do próprio tribunal, discutindo as decisões. E o tribunal, ainda findando essa decisão, cabe um novo recurso sobre o descumprimento de eventual legislação federal, Código de Trânsito ou Código Penal. Isso ocorre em Brasília. Dado ao excesso de processos, o alto volume de processos, esses processos acabam ficando perdidos no tempo, grosseiramente dizendo. E aí para pensar como é que fica o sentimento da família, né? Vamos pensar em uma média de 8 a 10 anos para julgar um caso como esse, e uma família que não tem respostas, que enquanto isso, o criminoso, né, o que está ali ainda aguardando a sentença, quem tirou a vida do seu filho, da sua filha, do seu ente querido, está livre. Como é que fica o sentimento da senhora, dona Ivanete, pensar nisso, pensar nessa demora do julgamento? É muito triste, né? Porque a gente fica esperando que venha acontecer e aí o tempo vai passando e não acontece. Aí a gente acaba, assim, até duvidando do que a justiça deveria ter feito, né? Então, nós esperamos que a justiça faça o que nós acreditamos nisso, na justiça. Olha, aqui tem muitos relatos que já chegaram para a gente. Boa tarde, Alberta Josiane, que muito triste esse relato, revoltante, até com a justiça, também com a lei do nosso Brasil. Meus sentimentos por essa família. Tem gente dizendo, eu perdi meu irmão no acidente de moto, o motorista do caminhão que fez a conversão proibida. Nossa, todo dia eu lembro dele, eu passo o dia na cama. Outro relato também, infelizmente, sabemos que esse tipo de crime aqui no Brasil, a pessoa não fica nem 3 anos preso, tanto que esse crime de embriaguez no volante, né, não para e só aumenta. E, de fato, a gente tem dados que mostram isso, inclusive, doutor Flávio Fabiano, presta atenção aqui nesses dados que a gente vai trazer aqui agora, porque tem tudo a ver com o nosso assunto, que no ano passado, olha só, presta bem atenção, mais de 8.100 pessoas, isso no ano passado não, esse ano, até agosto, tá? Mais de 8.100 pessoas se recusaram a fazer o teste do bafômetro aqui. Então a gente se pergunta, né? A pessoa pensa que ela vai sair ilesa? O que acontece com essa pessoa que se recusa a fazer o teste do bafômetro? Nós temos 2 situações. A recusa ao teste do bafômetro gera somente uma punição administrativa, ou seja, a suspensão do direito de dirigir por até 12 meses, além da multa,
que é quase R$3.000. Essa é a consequência pelo crime de desobediência da ordem de um policial em não fazer o bafômetro. Só que, a partir do momento que o condutor ele se recusa a soprar o bafômetro, o etilômetro, ele não está produzindo uma prova penal, uma prova criminal contra ele mesmo. Porque a partir do momento em que ele sopra o bafômetro, ele produz uma prova criminal. Então, ele sai da esfera administrativa, somente Detran, de uma suspensão da CNH para um crime de trânsito, que terá a mesma consequência, punição de suspensão da carteira e cassação futuramente, a multa, além de ter que responder na esfera criminal. Então, essa é a grande diferença. Só para vocês entenderem, tá? Eu falei que esse ano, de janeiro a agosto, nós tivemos 8.100 pessoas recusando fazer o teste do bafômetro. Esse mesmo período do ano passado, a gente está falando de 6.678 pessoas. Ou seja, olha só, o quanto que as pessoas, de fato, estão achando que é uma brincadeira. Mesmo tendo lei seca, mesmo acontecendo aí as blitz, ainda assim as pessoas têm essa ousadia, a irresponsabilidade. Parece até que tudo isso não está fazendo efeito, né? Deixa eu voltar a falar com o Patrick, que é o psicólogo que está participando com a gente. Patrick, a gente vê aqui o relato da avó, mesmo ela falando assim, ao mesmo tempo que ela expressa, né, a sede por justiça, ao mesmo tempo ela também fica desesperançosa, vendo aí diante de outros casos que a gente tem aqui. Mas o que que isso representa para as famílias? O que que essa resposta representa para essas famílias? Então, Roberta, essa morosidade no processo, ela só vai acentuar o luto dessa família que não pode, né, vamos colocar assim, sepultar esse ente em paz. Porque enquanto não houver para a família o fim do processo, vai estar sempre essa dor, né, sendo... É como se fosse uma ferida que estivesse sangrando o tempo inteiro. Né? Como o relato da outra participante aí pelo WhatsApp falou, né, que ela sente essa dor e vive na cama. Então, assim, entra num processo depressivo, é uma dor que não tem fim, que muitas vezes destrói a família. Olha só, tem muita gente revoltada aqui participando com a gente no nosso WhatsApp. Escuta só, a Leia está falando, é um absurdo isso, enquanto não mudar a lei, a impunidade vai prevalecer. Meus sentimentos, a família. Outra pessoa dizendo, no Brasil, se você matar alguém, demora anos para ser julgado. Exatamente o que a gente estava falando, né? Robertinha, é muito triste tudo isso. Meu esposo foi morto há 30 anos em Jardim América. O cara estava bêbado e sequer parava em pé. Foi um acidente feio. Meu esposo tinha 35 anos, minha filha tinha 3 anos. E até hoje nós choramos de saudades. E o cara nem preso foi. Isso ela está falando de uma história que aconteceu há 30 anos. Imagina, né? Quem era o Felipe Gabriel Wallace? Fala pra gente um pouco desse seu amigo. Então, Felipe era um jovem que tinha acabado de completar 20 anos de idade no dia 13 de agosto. Menino muito feliz, com sonhos, com ambição, trabalhador. Inclusive, os planos dele recentes eram de ir até o estado da Bahia pedir namoro a uma jovem que, inclusive, teve o seu sonho interrompido. Imagina só, um menino cheio de sonhos, planos, e, além disso, por ser um jovem da minha igreja, na qual eu participo, eu era um dos líderes dele, tudo que era necessário, o Felipe estava disponível. Se era para encher os balões para o dia do culto das crianças, ele estava lá. Se era necessário subir quantas vezes necessário as escadas da igreja, ele fazia. Qualquer coisa, o Felipe se colocava à disposição. E hoje eu coloco aqui a questão do pai. O pai do Felipe não está aqui representando, porque nós estamos com a dor dele desde o dia do acontecido, no dia 12. Então, o pai dele continua com dores no corpo, isso nós estamos falando há mais de 10 dias. E hoje é o primeiro dia que o pai dele retorna para o serviço. Mas ele está sem condições alguma de conseguir voltar à realidade. Só quem sofre com o luto
pode tentar se colocar no lugar do pai, mas é muito complicado. Eu quero colocar o seguinte: o Felipe Gabriel, ele, além de ter o emprego dele fixo, ele fazia esse trabalho extra para poder acrescentar na renda. E uma frase que eu coloco, e inclusive pode ser até um estigma para a sociedade, que colocar que todos os motoboys são irresponsáveis. Não, pelo contrário. Eu sou motociclista, eu não trabalho com vendas, nada. Mas eu também tenho na pele que essa questão do trânsito é algo complicado. E o Felipe, ele além de ser um jovem cristão, ele estava na mão de direção dele, ele estava completamente de forma correta. Ele estava voltando da última entrega por volta de 23 horas. E ele foi atingido por um condutor de forma irresponsável. A gente agradece imensamente a participação de vocês aqui, leva todos os nossos sentimentos à família, estenda a toda a família. Muito obrigada, Wallace, pela sua presença. Vó, muito obrigada também pela sua participação, que justiça seja feita. A gente espera vocês aqui de novo para a gente falar justamente sobre a resposta que vocês precisam. Muito obrigada também, doutor Flávio Fabiano, viu? Às ordens. E amanhã vai ter, então, uma passeata, amanhã de manhã, 9 horas da manhã. Está confirmada já? Então, conforme na última semana teve uma manifestação, inclusive repercutiu, e nós somos gratos exatamente a todos que têm colaborado com esse caso, inclusive fomentando com as autoridades. Nós agradecemos à sociedade, porque foi através de alguém que denunciou de forma anônima que foi encontrado. Então, à sociedade, aos motoboys, aos familiares, às autoridades, Polícia Civil, Polícia Militar, todos que estão empenhados nesse caso, nós somos gratos. Perfeito. Depois passa as informações da passeata amanhã cedo, que a gente também reforça aqui ao longo do programa. Tá joia? Obrigada, gente. Uma boa tarde.